Então vamos lá. Você mandou uma questão de física, né, que o assunto é eletromagnetismo. É uma tarefa complementar. Inclusive é uma questão aberta que foi da UDESC. Se não me engano, essa questão foi do vestibular da UDESC de 2009. Né? A UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E é sobre eletromagnetismo. Então ela fala assim: um fio condutor de 30 centímetros, né, o fio está aqui, está suspenso horizontalmente por meio de uma mola elástica dentro de um campo magnético igual a 0,2 Tesla. Tesla é a unidade de medida de intensidade de um campo magnético. Então o campo magnético é 0,2 Tesla, conforme ilustra a figura a seguir. A DOT G, que é a aceleração da gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Em relação ao campo magnético, eu queria só falar uma coisinha. O campo magnético é uma região que sofre interferência de algo magnético ou elétrico. Então, o eletromagnetismo, quer dizer, a elétrica tem tudo a ver com o magnetismo tem tudo a ver com a elétrica. Um fio condutor, quando passa corrente elétrica dele, ele gera um campo magnético. E da mesma forma, o campo magnético gera também um fio condutor a energia elétrica. Então, os dois são muito interligados. Ainda no campo magnético, essa figura, esses pontinhos na figura, representam a direção e o sentido do campo magnético. Então, esse pontinho significa que o campo magnético, o vetor do campo magnético está saindo da página. É como se você colocasse seu caderno deitado na carteira, o seu lápis em pé na folha, com a ponta do lápis voltada para o seu olho, voltada para cima. Então esse pontinho significa que o campo magnético está saindo da folha. Quando o campo magnético está entrando na folha, ele tem esse símbolo aqui, esse X aqui, ó. Uma bolota com um X significa que o campo está entrando na folha. Essa questão, inclusive, aqui eu coloquei uma outra questão para você ver que esse assunto é bem comum, a mesma coisa do seu. Isso aqui eu não lembro a universidade foi, mas se não me engano foi uma prova de 2010, sei lá. Idêntico, assim, mesmo tipo de exercício. Uma parte fixa, a mola, um fio e o campo magnético representado aí por essas bolinhas. Né? Novamente, essa bolinha significa que o campo magnético está saindo da folha. Quando é o X assim, significa que o campo magnético está entrando na folha. Então você colocaria a folha deitada, o lápis em pé da folha com a ponta voltada para baixo. O campo magnético estaria entrando. Nesse caso da bolinha, o campo magnético está saindo. Então vamos lá, vamos voltar para o seu exercício. Né? Está aqui. Então novamente o campo magnético está saindo da folha. Existem essas setas mostrando o sentido da corrente elétrica, que está indo de C para D. E aí nós vamos para outra etapa que são as alternativas. Né? Então ele diz: fazendo percorrer no fio uma corrente elétrica de 2 amperes de C para D, como nós vimos, né? Tá da esquerda para a direita, determine o módulo, a direção e o sentido da força magnética que atuará sobre o fio. Bom, essas questões de eletromagnetismo, elas têm algumas fórmulas e alguns macetes, que são regras que a gente usa as mãos para definir as coisas. Nesse caso da letra A, nós vamos usar uma fórmula para calcular o módulo e vamos usar também a mão, no caso aqui a mão esquerda, para determinar a direção e o sentido da força magnética. Então isso é importante saber. Bom, para a fórmula dessa questão, nós temos uma fórmula bem simples que está aqui. Aqui. A fórmula basicamente é essa, é a lei complementar de Laplace. Lei elementar de Laplace, força magnética sobre um fio condutor. O Fm aqui é a força magnética, o B é o campo magnético, o I é a corrente elétrica, o ΔL ou L é o comprimento do fio e o seno de θ é o seno do ângulo formado entre o vetor da velocidade das cargas. O que é vetor da velocidade das cargas? É exatamente a corrente elétrica. No caso do seu exercício, a corrente elétrica está assim, de C para D. E o vetor do campo magnético. O campo magnético, como nós vimos no seu exercício, está saindo da folha. Então, imagine uma coisa saindo da folha e a corrente elétrica desse jeito. O ângulo é 90 graus.
Se o ângulo é 90 graus, o seno do θ é 1, porque seno de 90 é 1. Aí a trigonometria, se você tiver alguma dúvida, depois a gente pode fazer um videozinho só de trigonometria. Então essa fórmula é bem simples. Força magnética é Biu seno θ. Biu seno θ. Lembra disso? B-I-L seno θ. Força magnética é Biu seno θ. Está aí a fórmula. Então, para a gente calcular o módulo da força, ou seja, quanto vale a força, nós vamos usar essa fórmula. Biu seno θ. Força magnética é Biu seno θ. Agora, para descobrir a direção e o sentido, o módulo você vai usar a fórmula. Para descobrir a direção e o sentido, nós vamos usar essa regrinha aqui, que é a regra da mão esquerda. Pelo amor de Deus, regra da mão esquerda, não pode usar a direita. Está aqui em cima, ó, regra da mão esquerda. Com essa regra você determina a direção e o sentido da força magnética. Então você calcula usando a fórmula e fala para onde está essa força. Usa a mão esquerda para dizer para onde está a força. Como você pode ver, ele usa 3 dedos. Contando do dedão fica fácil lembrar. Ó, FBI. FBI não é tipo a Polícia Federal dos Estados Unidos? Então você lembra FBI contando a partir do dedão, sempre lembrando que essa regra é da mão esquerda, porque no eletromagnetismo, você vai ver também quando você estudar, existe uma outra regra que é a regra do dedão, que é a regra da mão direita. Nesse caso aqui, para direção e sentido da força magnética, você vai usar a mão esquerda. FBI contando a partir do dedão. Então, se você lembra lá, você sempre vai ter 2 dessas variáveis, F, B, I. A terceira você vai descobrir. No caso do seu exercício, nós temos o B, aqui não é valor, é direção. O B é o campo magnético. Como é que está o B no seu exercício? Saindo da folha. Então, o seu dedo indicador estará saindo da folha. A corrente elétrica, que é a letra I, está de C para D. Se você organizar seus dedos dessa maneira, a corrente elétrica, que é o seu dedo médio, de C para D, o campo magnético saindo da folha, você vai ver que seu dedão vai ter que ficar para baixo. Nesse caso, seu exercício, o dedão vai ficar para baixo, indicando que a força magnética tem uma direção e sentido dessa forma, direção vertical, sentido de cima para baixo. Isso tem que ficar claro. Como aqui é um vídeo, você pode pausar, pode voltar. Você tem que organizar os seus 3 dedos nessas variáveis FBI. Você sempre vai ter 2 para descobrir uma terceira. Nesse caso, seu exercício, nós temos o campo e a corrente, que é o B e o I. Automaticamente, seu dedão vai mostrar o F, que é a força magnética para onde vai estar. No caso do seu exercício, novamente, o dedo indicador, que é o B, o campo magnético está saindo da folha. Então, é comum nos exercícios você ver as pessoas fazendo malabarismo com a mão, com o braço para descobrir. É assim mesmo. Você tem que ajustar os dedos, mantendo ele sempre nessa posição que está mostrando a figura e encaixar no seu exercício. Então, a corrente elétrica é o dedo médio, está indo da esquerda para a direita, então ele tem que estar indicando o sentido da corrente elétrica. O campo magnético está saindo da folha, então você gira o seu dedo, apontando o seu dedo indicador, acaba botando para você, e o dedão vai estar para baixo. Se você chegar nessa conclusão, você já matou essa etapa. Então, nós já sabemos que ela vai estar para baixo. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, voltando lá no seu exercício. Né? Está falando, fazendo-se percorrer uma corrente elétrica de 2 amperes dirigida de C para D, quer dizer, da esquerda para a direita, que ele mostrou no desenho, determina o módulo, a direção e o sentido. A direção e o sentido nós sabemos. Ela é vertical, de cima para baixo. Agora, o módulo, nós vamos usar a formuleta F igual a Biu seno θ. Bom, então vamos lá, vamos resolver a letra A. A letra A, como a gente falou, ela está pedindo o módulo, direção e sentido da força magnética. A direção e sentido nós já determinamos que está vertical para baixo. E agora nós vamos resolver o módulo da força magnética aqui usando a fórmula Biu seno θ. Bom, para essa fórmula é importante lembrar, força magnética em Newton. O B, que é a intensidade do campo magnético, em Tesla. A corrente, que é o I, que é a intensidade da corrente elétrica, em ampere. O ΔL ou L é o comprimento do fio em metros. Normalmente os exercícios vêm em centímetro, então não pode esquecer de converter para metro. E o θ, no nosso caso, que é o ângulo formado entre
a corrente elétrica, né, que é o vetor de velocidade das cargas e o vetor do campo magnético, nós vimos que esse θ é 90, se você tiver alguma dúvida depois podemos rever. O seno de 90 que está na fórmula, então, é 1. Então, para resolver aqui nesse exercício, eu vou omitir o seno de θ, porque seno de θ é 1, então é tudo multiplicação, o 1 não vai interferir. Mas lembrando que a fórmula tem o seno de θ. Eu só não vou usar aqui para facilitar. Então, no caso da letra A, eu já coloquei os valores aqui para facilitar, fica assim. O B vale 0,2, está na questão, 0,2 Tesla. O I, na letra A, vale 2 ampere, então 0,2 vezes 2. E o ΔL, que é o comprimento do fio, 30 centímetros, que eu passei aqui 0,3 metros. 30 centímetros passou para 0,3 metros. Multiplicando esses três, nós temos o módulo da força magnética, 0,12 Newton. Força magnética, Newton. Então a letra A está resolvida. Que fala o seguinte: sabendo-se que o fio possui massa igual a 50 gramas e que a constante elástica da mola vale 20 newtons por metro, calcule a deformação da mola após o fio ser fixado a ela e este ser percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, tem três coisas aqui importantes. Primeiro, na letra A ele falou 2 ampere, na B ele falou 1 ampere. Então, vamos ter que recalcular a força magnética usando a mesma fórmula da letra A. Bio seno θ, lembrando que seno θ é 1, eu vou omitir. Outra coisa, constante elástica da mola vale 20 newtons por metro. O que significa isso? Cada mola, quando você puxa, ela se deforma de uma maneira. Tem mola mais dura, mola mais mole, etc. Mais fácil de deformar, mola mais difícil. 20 newtons por metro, que é a constante elástica da mola, significa o seguinte: se você pendurar nela 20 newtons, ela vai deformar 1 metro. É só isso. Então, se você pendurar nela 10 newtons, ela vai deformar meio metro. 40 newtons, ela vai deformar 2 metros, e assim por diante. Outra coisa é que ele deu a massa do fio 50 gramas. Você não pode esquecer de passar essa massa de grama para quilo, né? Porque quando você calcula peso, você calcula a massa em quilos, vezes a aceleração da gravidade, para achar a força, que é o peso, que é a força, em Newton. Bom, então o importante dessa letra B é o seguinte: quando você pendurou o fio na mola, automaticamente o peso do fio vai tender a deformar a mola, porque o peso é para baixo. Além disso, quando a gente determinou o módulo e a direção e sentido da força magnética, a gente viu que a direção e sentido está vertical também para baixo. Então nós temos duas forças puxando essa mola para baixo. A força magnética, que está para baixo, né? E o peso do fio, que também está para baixo. Então, essas duas forças estão puxando para baixo. Então nós temos que determinar essas duas forças. Primeiro a força magnética e depois o peso. Então eu coloquei aqui, já vamos ver tudo isso. Está aqui. Então, calculando primeiro a força magnética. A força magnética é bio seno θ, que nesse caso é 0,2 Tesla, não mudou o valor do campo magnético, 0,2 Tesla. A corrente, que era 2 na letra A, passou para 1, então 0,2 vezes 0,1 vezes 0,3, que é o comprimento do fio, que também não mudou. 30 centímetros, passei 0,3 metros. Essa força magnética, multiplicando então 0,2 vezes 1 vezes 0,3, deu 0,06 Newton. Beleza. Agora, o peso. O peso ele deu a massa do fio, que é 50 gramas, por isso está aqui 0,05, que é quilos, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, 0,05 vezes 10, meio Newton. Ou seja, a força total que está puxando esse fio para baixo, que a gente viu que a força magnética está para baixo também, que se estivesse para cima você teria que subtrair, como ela está para baixo, vamos somar com o peso. A força total é o 0,06 da magnética, mais meio do peso, que dá o 0,56 Newton. Beleza. Aí ele deu a constante elástica da mola. Fala que é 20 newtons por metro. Então é só a gente fazer uma regrinha de 3. 20 newtons eu deformo 1 metro. E 0,56 newton, quantos metros que eu deformo? X. Fazendo a regra de 3, nós vamos achar uma deformação de 0,028 metros ou 28 centímetros. Errei, é 2,8 centímetros, tá, filho? 2,8 centímetros. 2,8 centímetros. Convertendo aqui na hora de escrever, eu esqueci da vírgula. Então, é isso. A deformação da mola está definida na letra B. Matamos a letra B, 0,028 metros ou 2,8 centímetros. Eu só errei a vírgula na conversão aqui. Matamos a letra B. A letra C, ela está falando aqui: invertendo-se o sentido do campo magnético e da corrente elétrica no fio, a mola será esticada ou comprimida.
Bom, nós vimos que da forma como está, nós determinamos desde a letra A, fazendo a regra da mão esquerda, o FBI, né, contando a parte do dedão, que essa força magnética está para baixo. Como o peso também está para baixo, tudo para baixo, a mola está sendo esticada. Aí a letra C pergunta, se eu inverter o sentido do campo e da corrente, o que vai acontecer com a mola? Ou seja, ela vai continuar sendo esticada ou vai passar a ser comprimida? Então, isso eu gostaria que você fizesse. Depois você me manda o que você achou. Usa a mesma regra da mão esquerda, você vê que não mexe com valores, é só direção e sentido. Então, a regra da mão esquerda, então você vai pegar essa figura no seu exercício, o campo está saindo e a corrente está da esquerda para a direita. Então, você vai usar a regra da mão esquerda invertendo tanto o campo magnético quanto a corrente e ver para onde vai estar essa força, se ela continua para baixo ou se foi invertida para cima. Entendeu? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado e que a gente possa fazer mais isso, tá? Um beijo, até a próxima.